Bom, eu não conectei aqui, gente. Então, gente, eu já quero apresentar para vocês a formativa que vocês vão fazer esse bimestre. Por que que eu quero? Porque vocês vão ter um pouco mais de tempo. Quanto antes eu explicar para vocês, melhor é. Que legal. Por que... Ixi, olha lá, presta atenção. Ó. São coisas que não é da aula que eu estou projetando. Bom, esta formativa é uma formativa que vocês é que vão fazer. Por mais que vocês falem, professora, tem umas já prontas, tudo bem, mas nós vamos produzir. E o que são o que é esse material? São as orientações nutricionais. Para que isso, gente? Para que vocês montem o material, para o ano que vem vocês terem o material de vocês. Por exemplo, uma orientação para hipertensão, para diabetes, para pancreatite, para colicistectomia, para gastrite, para anemia ferropriva, para ileostomia, que a gente usa muito no hospital. Tem umas que a gente usa mais na clínica, outras mais no hospital. Agora é a hora da gente montar, tá? No hospital usa bastante mesmo. O que a gente mais faz lá é da orientação. Orientação de amamentação, só que isso vai ser com a Patrícia, né? Lá também usa bastante. Então, assim, só que o que a gente vai fazer? Nós temos N. Você fez a lista? Eu fiz, não sei se era isso que você quis, mas Tá, das que eu for falando aqui, você vai vendo se tá, já coloca, tá? E aí, assim, eu vou sortear, né? Vocês são em 12, se eu não me engano. 1, 2, 3, 4, 5. Daí tem a Isadora, a Bel, tem o Rafael e a Yara. A Bruna e a Maria Eduarda Martins. 6 mais 5, 11. É isso? Beleza. Quantas deu até agora? 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem anemia ferropriva aí? Tem anemia em geral. Tem tá. fundamental em ferropriva. Diabetes, hipertensão, colicistectomia, insuficiência renal, intolerância à lactose, câncer, osteoporose, gastrite, barra refluxo, sempre também. Gastrite é a mesma, né? Hipotireoidismo. Então pode. Hipertireoidismo, colostomia. Vai vendo. HIV não é HIV não, você vai colocar imunodepressão, se não tiver. Tá. Então a gente vai fazer, depois eu vou contar certinho, vai dar eu acho que vai dar no mínimo 2 para cada um fazer, tá? Só que eu quero que vocês montem padronizado. Então é isso que eu vou falar aqui para vocês. Por quê? Depois eu vou corrigir. O Alan vai corrigir toda a parte de norma, viu, Alan? Norma? Toda a norma. Você vai corrigir também o texto, mas a norma é certeza que você vai. Tá bom. E daí depois a gente vai montar o nosso manual com capa, sumário e referências, e vocês podem imprimir e ter ele como um livrinho, e vocês podem imprimir avulso para dar para os pacientes no hospital, mas vocês vão ter, e aí vai ser corrigido por mim mesmo e por ele, tá? Por que isso? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter. Só que a gente encontra algumas orientações na internet, o que mais tem lá, e assim, com umas coisas absurdas, inclusive. Então, aquilo que aquelas orientações que vocês forem fazer, saibam por que vocês estão colocando aquilo ali. Porque a hora que eu vou corrigir, e a hora que eu vou passar para vocês, eu chamo cada um, assim.
Por que disso? Por que você escreveu isso? Para que aquilo? Entenderam? Então, não adianta vocês virem assim, para osteoporose, vocês colocarem lá diminuir o consumo de sódio, porque está lá na internet. Tudo bem, eu quero que você transcreva em miúdos isso para o paciente. Lembre-se, uma orientação, ela é voltada para o paciente, não para o profissional. Tá? Quando eu escrevo assim, reduzir o consumo de sódio, eu não estou falando para o paciente, eu estou falando para outro profissional. Vocês concordam? Agora, se eu falar assim, consumir o consumo de alimentos ricos em sódio como esse aqui, aí beleza. Gente, eu tinha um pavor quando eu pegava uma orientação e estava escrito assim, fazer uma dieta hiperproteica. Pensa eu, paciente, fazer uma dieta hiperproteica. Nossa, o paciente sabe o que é hiperproteica? Gente, isso tem nas orientações. Hã? Exatamente. Reduzir o consumo de alimentos, aumentar o consumo de fibras. Quer ver uma outra coisa que eu vejo? Procure se alimentar de alimentos saudáveis. Gente, por favor. Gente, orientação não é isso. Por isso que eu explico como que eu quero a orientação. E vou te falar, se der certo, quem sabe nós não conseguimos publicar, né? Vocês saem lá com o nome também. Que bem, já põe no currículo Lattes de vocês, no seu também. Não pensa que eu vou esquecer de você. Então assim, toda orientação deve ter um nome. Gente, eu não pus a câmera, entendeu? Tá tudo sob controle aqui. Mas acho que está funcionando do meu computador. Toda orientação tem que ter um nome. Orientação para pressão alta. Lembrem que é para o paciente, tá? Orientação para... você pode colocar hipertensão arterial sistêmica? Pode. Mas na hora que o paciente lê lá, isso aqui não é para mim, não. A minha deve ser outra. Por quê? Ele não tem a obrigação de saber que a hipertensão arterial sistêmica é a pressão alta. Tem paciente nem a pressão alta ele acha que tem. Exato. Ele sabe que eles falam assim, né? E como que é? Você toma... tem pressão alta? Não. Toma remédio? Toma. Qual? Atenolol. É para pressão. Eu atendi um paciente assim, pertence à pressão alta? Não tem. Toma alguma indicação? Ela toma losartano. Faz quanto tempo o senhor toma? Mais de 10 anos. Que é remédio para pressão alta. Eles falam isso. Mas eles não têm pressão alta. Tem pressão alta? Não. Mas você toma remédio? Exatamente. E você pensa, eles não sabem assim, tipo, que é uma doença. Para eles tá a pressão alta, para minha pressão é alta. Mas que isso é uma doença? Não dói, gente. É aquilo que eu falei ontem. Parece que aquilo que não dói, as pessoas não se preocupam, né? Tá, então toda orientação tem que ter um nome. Orientação para gastrite, orientação nutricional, orientações nutricionais para alguma coisa, para osteoporose, tá? Isso é fixo. Deve ser claro, o paciente deve ler e entender para qual patologia ele está sendo orientado. Portanto, coloquem aquilo de modo, por exemplo, eu já vi orientação assim, orientação nutricional para doença oncológica. Eu entendo, porque daí eu vou trocar a oncologia pelo câncer. Não sei o que eu faço pior, né? Não sei se eu assusto logo de vez ou se eu assusto mais ou menos o paciente, né? Então, nessa situação, tanto você ler para câncer ou oncológico é ruim até para o paciente. Então, tudo bem, se o paciente, ou orientação oncológica ou câncer. O câncer ele vai saber e tudo bem, né? Agora, o oncológico ele vai ter que, é um termo técnico, mas essa eu ainda aceito.
Por quê? Porque eu entendo que o câncer também é um negócio assim, isso aqui também não é pra mim não, né? Tenho neoplasia maligna, não câncer, né? Orientação nutricional, então, para hipertensão ou pressão alta. Ou hipertensão é um termo evitável. Orientação nutricional para o paciente oncológico. Se vocês preferirem assim, tudo bem. Características da orientação, clara e objetiva. Vamos pensar. Como eu faço uma orientação nutricional? Quando vocês vão num médico ou num nutricionista e eles dão um papel para você lá, ou para sua avó, ou para sua mãe, para seu marido, e o papel tem umas 3 páginas, eles leem ou não? E se for um papel de 1 página? Eles dão uma olhada, pelo menos assim, né? Antes de, né? Se for a receita, então, aí que eles lêem mesmo, né? Rapidão, assim, é uma linha só. Então, assim, uma orientação, ela não dá para ela ter mais que 1 página. Tem que ser um objetivo. Professor, mas igual, orientação para obesidade, tem tanta coisa que a gente tem que falar, eu sei, mas a gente vai tentar fazer o mais objetivo possível. No máximo, 1,5 páginas, não mais, porque cansa. O paciente não termina, certo? Outra coisa, eu não preciso ficar justificando na orientação, vocês vão ter que ter justificativa para mim, mas não para o paciente. Por exemplo, reduzir o consumo de sódio, pois o sódio retém líquido, aumentando a pressão. Não precisa do pois. O pois vocês precisam saber, mas o paciente, a gente tem que ser o objetivo, tá? Claro que se for um pois muito convincente, beleza. Agora, se for um pois muito técnico, não. Né? Tipo, o sódio retém líquido, isso faz aumentar a pressão, é meio técnico. Agora, deixa eu pensar. Tomar mais água. Não, tomar mais água é tomar mais água. E não precisa nem de pois. Né? Deixa eu pensar muito aqui. Iniciar as refeições pela salada. Você pode colocar para aumentar a saciedade. Ou deixar a forma mais simples. Iniciar as refeições pela salada. Beleza? Tá? Então depende do pois. Se tornar técnico demais, não coloque. Se tornar entendível e não técnico, tudo bem. Tá? Então tem coisas que cabem e tem coisas que não cabem. Outra coisa, professora, como que eu começo? Comecem do geral e vão afunilando a orientação. Por exemplo, o paciente, ele precisa, coitado, imagina começar uma orientação com evitar. Orientação para o paciente oncológico: evitar alimentos crus, evitar alimentos, frutas com casca, evitar salada, evitar, o que mais? Verduras com agrotóxico. Ele fala, nossa, mas o que eu vou comer então? Não dá pra gente começar com não. Vocês concordam comigo? A gente tem que começar mostrando uma gama de coisas. Então, por exemplo, eu posso começar falando do número de refeições, né? Procure se alimentar tantas vezes ao dia, né? Com intervalo de 3 em 3 horas, né? Uma coisa geral. Aí depois você já pensa na pirâmide. A patologia baseada na pirâmide. Porque senão a gente foca só no não e esquece de mostrar o sim. Então, com relação aos carboidratos, o que você tem para falar para aquela doença? Com relação a frutas, verduras, oleaginosas, peixes, leites, carnes, doces, gorduras, entendeu? Aí a gente não esquece nada. Aí depois disso, se tem algo que precisa ser evitado, aí vocês começam, tá? Uma outra coisa, se vocês vão falar, por exemplo,
das verduras, né? Das frutas e verduras. Consumir diariamente verduras, tanto no almoço quanto no jantar. Beleza? É uma orientação. Vocês ainda querem falar que é importante a pessoa comer tanto a verdura crua quanto a cozida. Então, faça outro item. Senão vai ficar parágrafos a orientação. A orientação não tem que ser formada de parágrafos longos. Então, por exemplo, consumir verduras todos os dias no almoço e jantar. Procure incluir tanto no almoço quanto no jantar 2 vegetais crus e 2 cozidos. Entendeu? Porque, junto, perto, não assim, lá no começo vocês falam do vegetal, aí lá no final vocês lembraram que vocês têm que falar da fibra, aí vocês vão lá no final falar do vegetal de novo. Então, já que é para falar do vegetal, falar tudo que vocês podem do vegetal. Se é para fazer uma orientação da carne, faz tudo que você pode com a carne. Só que em tópicos, não mais do que 2 linhas de orientação. Entenderam? Conter informações indispensáveis quanto ao que deve ser realizado ou evitado. Primeiro o realizado, depois o evitado. Geralmente 1 a 2 páginas e evitar orientações longas. Eu sugiro não mais que 1,5. Deve-se usar formas para chamar a atenção do paciente. Por exemplo, é importante vocês colocarem no título, depois vou dar as normas, e vir uma figura daquela orientação, tipo orientação para gastrite, uma figura que mostre a pessoa com dor lá, um estômago, alguma coisa assim que ilustre aquela orientação. Calma que tem tamanho de ilustração também para vocês seguirem, tá? Vocês podem, por exemplo, a orientação da doença celíaca. É muito importante a gente negritar a palavra glúten, porque não é que ele não tem que evitar, ele não pode consumir. É proibido o consumo desse alimento, é negrito, proibido, né? Então pode fazer coisas para chamar a atenção de determinadas coisas, tá? Deve ter um bom formato visual, justificado, pode ser feito em tópicos, os títulos devem ter um diferencial do texto. Já vou passar as normas de tamanho de título e tudo mais para vocês. E pode ter alguma tabela, porque tem gente que gosta de fazer assim, uma tabela de evitar, né? Daí coloca os grupos e dentro daquele grupo o que é o evitado, o que é o recomendado. Pode, por exemplo, tem algumas doenças que facilitam, além de você dar as orientações, que orientação não é evitar e recomendar, você tem que orientar várias coisas, né? Por exemplo, na gastrite, roupas apertadas, né? Comer e se deitar, isso tudo pode piorar os sintomas, né, da gastrite. Então não dá para você pôr isso numa tabela, mas dá para fazer uma tabela bem objetiva com relação aos alimentos. Não são todas as doenças que isso fica legal, tá? Uma tabelinha lá de evitados e recomendados, mas é possível. Pode-se utilizar tabelas para demonstrar a classificação da doença, por exemplo, as dislipidemias, quando tiver orientação nutricional para hipercolesterolemia, né? Pode colocar na primeira informação a hipercolesterolemia quando o colesterol está aumentado. A pessoa precisa saber, porque ela não sabe o que é, né? Ou para colesterol alto, né? Agora tem hipertrigliceridemia, é quando os triglicerídeos estão aumentados, né? Então, pode até fazer uma tabelinha lá para colocar os valores, né? E para a pessoa poder saber o que é a hiperlipidemia no caso. Claro, né? Se isso tornar tornar melhor o entendimento do paciente, senão não. Na UBS a gente tem um projeto que precisa fazer lá, que é montar um cartaz, ou montar um panfleto com algum assunto que a gente para a nossa escolha. Só que também tem que ser um assunto objetivo, que fique ali que a pessoa olhe e ela consiga entender. Isso aí. Igual, quer ver uma outra doença que dá para pôr o parâmetro?
as dislipidemias. Deixa eu ver qual que era uma outra. A pressão não era, a glicemia não é. Não lembro agora. Criatividade. A criatividade depende de cada um, ela faz da orientação um texto bem interessante ou não, por isso abuse da sua criatividade. Pode-se utilizar figuras, porém com cautela, para que a orientação não fique infantilizada demais ou poluída visualmente. Então, vamos lá. Orientação. Nutricional para pressão alta. Isso aqui deve ser centralizado fonte 14 negrito. Certo? Aí vocês vão dar dois enter. Olha, a pessoa é louca. Não é, gente, porque a coisa tem que ser certa. Esse negócio de uma orientação tá de uma cor, a outra não dá certo, não. Aí centralizar uma figura, tá? A figura quadrada, 2,5 por 2,5, deixa eu ver quanto que dá. Nossa, isso aqui é muito grande. Não, 2, eu acho que 3 por 3, no máximo, tá? E aí vocês vão começar o texto sempre com um indicador. Indicador. Qual indicador vocês vão usar? Vão usar aquele assim. Tá vendo? Tá vendo, ó? Aquele que é assim, ó. Hã? Arial. Arial narro. Acho que é esse aqui, acho que é assim. Será que é assim? Certo? Tamanho aqui, 12. Não negrito, tá? Outra coisa, aquele depois do espaço, sabe o espaço entre linhas? Não é o 1 que eu quero, não é 1,5, é 1,25, tem lá? Então é 1,25. 1,5. Acho que eu não vou colocar 1,25. Acho que não é nem 1,5, né? Tá? Deixa eu ver o que mais. Não precisa me entregar. Não, desculpa. Para mim, vocês vão entregar com as referências. Para o paciente, vocês têm que saber que não precisa entregar referências. Tá? Mas para mim eu preciso. Porque para a gente fazer um manual, tem que ter referências lá. E, gente, por favor, não vão tirar essas coisas de internet, porque, pelo amor de Deus, tá? Professora, mas na deixa até tem umas orientações que são verdadeiras. 1 ou 2 ou 3 itens da orientação pode ser verdadeiro. Tudo bem você usar, mas você não precisa escrever exatamente como está lá e saiba o porquê. E depois eu te pergunto, você fala que você não sabe daí. Tá? Eu acho que é isso. Por exemplo, se aqui ficar muito grande, assim, aí vai poder vir para a segunda linha aqui, tá? Eu acho que é isso, gente. Então, eu preciso que vocês me entreguem as orientações nesse formato, com as referências, para o dia. Anota aí, Alan, e vocês também. Hoje é dia 5 de outubro. Vocês vão me entregar no dia 3 de novembro, depois do feriado. Feriado é uma terça de novo?
Nossa. E a gente não vai ter recesso, não. Olha lá. O autor de uma... Ai, não falei isso aqui. Observações. Não referenciar o texto, tá? Tipo assim, segundo fulano, não, gente. Só põe a referência no final. Orientação para o paciente. Ele não tá querendo saber de que livro que veio, não. Eu que quero saber. O autor de uma orientação, assim como quem orienta, deve saber justificar e explicar todos os itens. Borda superior e inferior 1, borda lateral 1 também. Fonte: Arial Narro, tamanho 14 do título e 12 do texto. Já falei que o título é letra maiúscula também, né? Nunca separar um subtítulo do texto, se o mesmo ficar em páginas diferentes. Porque tem alguns alunos que colocam assim: alimentos evitados, como um subtítulo, entendeu? Aí começa a listar. Aí fica assim: alimentos evitados nessa página e o resto lá. Isso a gente não faz. Um subtítulo não pode ser separado do texto nunca. É melhor deixar o espaço na primeira página e juntar o subtítulo com outro título, com o texto, do que unir, tá? Colocar a logo da FAP. Que bom que tá ali. Em todas as páginas tem que ter a logo. Sabe aquela loginho da FAP? Em todas. Se tiver 2 páginas, tem que estar nas 2, beleza? O tamanho, vamos deixar 3x3 em vez de 3x2. Se ficar ruim a imagem, vamos tentar assim, buscar imagens que estejam quadradas, né, para dar o 3x3. Porque se ela for retangular, se começar a puxar ela, começa a distorcer. Uma imagem distorcida também não é bom ter, né? Certo, pessoal? Então agora a gente vai fazer o sorteio. Não, quem vai juntar tudo vai ser meu amigo Alan. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar para mim no dia 2, no meu, não, vocês já podem mandar com cópia para mim. Vocês vão mandar para o Alan. Viu, Alan? Apesar que eu acho que eu vou ter que corrigir a texto. Depois eu te mando. Mandem pra mim, mas manda com cópia pra ele, que se eu falar, ela vai vendo essa, eu vou vendo aquela. Manda pros 2, tá? Anota o e-mail que vocês vão mandar. Alan, pode falar. Alan, com 2 X, e N no final, underline, Vinícius, com U, underline, Moura, @hotmail.com. E pro ana.helena@fap.com.br. Isso no dia 3, aliás. Aí eu vou corrigir e eu vou fazer a devolutiva para vocês. Aí vocês vão arrumar e aí o Alan vai estar conferindo todas as normas e tal. Se vocês entregarem arrumada, vocês têm a nota. Quem não me entregar arrumada, por mais que tirou uma nota, eu não lanço como formativo. Entendeu? Porque daí não é justo. Fez, mas não vai contribuir com o material, tá? Então, eu vou corrigir, eu devolvo, vocês têm que arrumar e me devolver de novo, mas aí eu vou avisando vocês do dia, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí depois ele vai juntar tudo num arquivo só, e aí eu vou mandar para vocês terem esse material, tá? Como um apoio. Deixa eu ver o que mais. Vamos então para o sorteio? Dá aqui a sua lista de orientação. Eu só quero abrir aqui.
Ó, aqui tem osteoporose, hipertrigliceridemia tem aqui? Não. Vai fazendo então. Lipidemia separado, né? Oi? Vai colocar junto com a lipidemia? Não, separado. Hipercolesterolemia você vai pôr e hipertrigliceridemia.